Graça e paz a todos. Amém. Louvando a Deus pela vida de vocês que já estão aqui. Louvando a Deus pela sua vida aí em casa. Ouvindo esse último louvor, eu gostaria que você tivesse essa dúvida no seu coração. Como? Dúvida no meu coração? Quando você começar a adorar a Deus, a única dúvida que é cabível no seu coração é a seguinte: eu não sei se foi a igreja que subiu ou se foi o céu que desceu. Eu sei que o reino de Deus, que a manifestação do poder de Deus está acontecendo de uma maneira sobrenatural. Vamos orar, continuar nesse espírito, você que está em casa. Talvez nós tenhamos que, mesmo aproveitando essa manifestação, essa graça que nós sentimos aqui, o reino de Deus precisa prosperar, crescer. Não simplesmente no tamanho aqui, mas de fato. Vamos orar. Talvez você esteja aqui hoje, alguns que nos visitam, as pessoas que são mais estão mais recentemente integradas no nosso meio, tenham uma palavra um pouco mais contundente. Talvez você veio aqui para Deus falar com você e às vezes Deus vai falar ou fala não aquilo exatamente que você gostaria de ouvir. Mas Deus é Deus. E Ele já preparou o nosso coração para que você tenha o recado, reflita e faça a sua mudança. Tem um slide que está aqui, olha, isso aqui vai ficar colocado aí, porque são duas coisas extremamente importantes para nós: fidelidade e compromisso. Quando nós falamos de fidelidade e compromisso, estamos falando de coisas mais abrangentes, não somente com a igreja, com os irmãos, com Deus de uma forma geral. E ali arrependimento é quando o choro, o arrependimento é quando, não é quando você chora. Arrependimento é quando você muda de atitude. Isso vai ficar aqui para nós pensarmos nisso. Que Deus nos abençoe. Vamos fazer uma oração e vamos começar. Nós estamos falando de fluir do avivamento, nós estamos falando de busca de águas profundas, nós estamos falando de relacionamento, nós estamos falando das nossas atitudes que muitas vezes elas não contribuem, vamos dizer assim, para o fluir do avivamento na obra de Deus. Então, nós vamos pensar o seguinte: nesse ponto, nós passamos por diversos problemas que a gente, mesmo que involuntariamente, a gente não consegue escapar, porque somos falhos, somos frágeis, temos defeitos, somos humanos. Mas a gente, mesmo sem perceber, a gente, ao invés de contribuir, a gente meio que faz obstáculos para que o fluir perfeito e pleno do avivamento aconteça. Algumas coisas nós vamos pensar nesse sentido, mas antes vamos orar. Coloca a mão no seu coração e vamos orar, pedir a Deus que nos abençoe. Eu, de minha parte, quero que o Senhor assuma o controle do meu coração, da minha mente, para que eu fale somente aquilo que Ele quer. Temos um esboço aqui, mas Ele pode fazer diferente. Que Deus abençoe. Oremos. Pai querido e amado, te louvamos, Senhor.
Te louvamos porque o Senhor desceu até nós, sacrificou-se por nós, para que nós pudéssemos ter os nossos pecados perdoados, para que nós pudéssemos ter vida eterna com o Senhor. Agora, Deus, que tudo que for falado venha do Teu Espírito para a honra e para a glória do Senhor. Que nenhum irmão possa sair daqui contrariado, muito pelo contrário, sair daqui convicto que o Evangelho, o reino de Deus, precisa de cada um de nós que fomos chamados. Senhor, fazemos parte do Seu corpo e não podemos encontrar partes do corpo perambulando por aí, desintegrada do corpo. Por isso, ó Deus, nós queremos mostrar, que o Senhor nos mostre onde é que nós temos que estar integrados, unidos, para fazermos parte desse corpo maravilhoso, cujo cabeça é o Senhor. Dá-nos, ó Deus, graça para entender o que o Senhor quer de nós. Dá-nos graça para que nós possamos sermos crentes relevantes para a igreja local e crentes relevantes para o reino de Deus, para que o fluir do avivamento ele possa acontecer no nosso meio. Que nós possamos fazer individualmente e coletivamente a diferença, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém? Irmãos, nós vamos pensar num problema que normalmente a gente encontra quando a gente não consegue se encaixar ou não consegue permanecer numa igreja. A gente existem muitos, e isso é muito comum, crentes que ficam pulando de uma igreja para outra, de uma igreja outra para outra, procurando uma igreja perfeita. Um dia eu estava aqui numa comemoração da MCA, estava cheio de mulheres, aí uma irmãzinha chegou para mim, eu vi elas conversando, eu estava do lado, a irmãzinha falou assim: eu cansei de procurar uma igreja perfeita. Porque um dia eu encontrei uma igreja, ela era perfeita, e quando eu cheguei ela já não é mais perfeita, porque eu tenho defeito. Então, meu irmão, se Deus te colocou aqui, se Deus te chamou, é para você fazer parte do corpo e servir aqui. Mas servir com inteireza de coração. E nós vamos falar de que é preciso criar raízes. Nós não podemos fazer como quando ele era criança, o cara que era o dono da bola, se a gente não der chance para ele, pegava a bola, levar embora, acabava o jogo. Vão acontecer problemas de relacionamento. Vão acontecer, de alguma maneira, de você se entristecer. Mas uma coisa você não pode perder de vista: se Deus te colocou aqui, é porque Ele quer você aqui. E que você é importante para Deus aqui, e você não pode ser um obstáculo para que o fluir do avivamento aconteça. Eu louvo a Deus. E eu, na minha caminhada cristã, eu mudei de igreja uma vez. Eu estava numa igreja, irmãos, e eu senti a presença de Deus, me converti ali, voltei para o Evangelho ali, porque desde criança meu pai me levava para a igreja. E aí eu só mudei porque Deus tinha um propósito na minha vida. Eu creio que Deus queria que eu tivesse me empenhado mais e de estudar para poder falar das verdades do Evangelho com mais propriedade. Eu descobri que a igreja que eu congregava não era a igreja de fato. Era um grupo de irmãos que se reuniam, cantavam, louvavam, era uma maravilha, mas a igreja não existia, eles não haviam nem fundado a igreja ainda. E nós temos que ter essa consciência. A igreja, ela tem que ter base bíblica, a igreja tem que ter raízes, a igreja tem que ser bem fundamentada, estar sempre fundamentada no alicerce que é Cristo. Existem muitas opções, mas você precisa buscar o seu lugar
e se fixar, porque você precisa encontrar uma igreja que tenha base, a Bíblia como regra de fé e prática. Amém? Eu vou ler com os irmãos alguns textos e aí em seguida nós vamos meditar nisso que nós estamos falando. Irmãos, antes porém, eu vou dizer para os irmãos o seguinte: imagina uma coisa, pensa comigo, eu gosto de fazer que nem a Larissa disse ali, eu gosto de desenhar, formar as imagens aqui no meu subconsciente, e vamos tentar fazer esse exercício. Pensa no Senhor. Deixou a sua glória, vem ao mundo como nasce, cresce, instaura o reino, morre e ressuscita. Agora, por que ele fez isso? Por que Deus fez isso? Deus fez isso para nos salvar, certamente. Deus fez isso para perdoar os nossos pecados, certamente. Mas, acima de tudo, Deus fez isso para fazer de você, de mim, de nós, discipuladores. Ele não chamou você só para te salvar, para deixar você salvo, assentado. E ele preparou os discípulos, ele preparou você para dar continuidade. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações. Isso aqui é um compromisso que você tem que ter. Você precisa fazer a sua parte e entender que você, primeiro, precisa estar enraizado, compromissado com uma igreja séria. Depois, você precisa ter em mente isso. Cristo te chamou, te salvou, perdoou os seus pecados para que você possa ajudar o reino de Deus a se expandir. Deixar o Espírito fluir de Cristo, provocar um avivamento que o mundo precisa. Há pouco a Larissa falava da nossa nação, que Deus precisa fazer muita coisa. O mundo precisa do fluir do Espírito, e isso é o que nós temos falado nas últimas pregações. Então Deus te chamou para te salvar, é verdade. Deus te chamou perdoando os seus pecados, também é verdade. Mas Deus também te chamou para alcançar as pessoas para Cristo. Fazer como diz o pastor, nós temos que esvaziar o inferno e superlotar o céu. Pensa no Cristo que desceu e olhou para você dessa maneira e viu em você a capacidade ou a maneira, uma forma dele poder agir e transformar em você na palavra viva que vem do céu. Dessa forma nós pensamos no seguinte: quando Jesus chama os discípulos, ele diz, estavam lá lançando as redes, Mateus 4,19, ele diz assim: vinde após mim, e eu farei de vocês, o quê? Pescadores de homens, pescadores de almas. Para isso que você está aqui. Para isso que você precisa se fixar. Para isso que você precisa relevar muitas coisas que acontecem. Às vezes, você que está em casa, talvez não esteja frequentando a igreja, nem por causa da pandemia, é porque você está triste com alguém. Alguém entristeceu você. Nós passamos por uma fase muito difícil aqui. Um dia eu encontrei um irmão que fazia muito tempo que não via na igreja. Esse irmão falou para mim uma coisa que foi extremamente impactante. Ele disse assim: olha, eu vou voltar para a igreja, sabe por quê? Porque eu me ausentar da igreja, eu vou ver o irmão lá que me magoou, mas eu me ausentar da igreja é muito pior para mim, porque quem está perdendo sou eu. O reino de Deus está continuando, o irmão está lá cantando maravilha, ele está em comunhão, e eu, por causa do entristecimento,
eu estou perdendo a comunhão com os irmãos. Vinde após mim, eu farei pescadores de homens, diz o Senhor. Um texto que nós estamos falando bastante dele é quando Jesus chama os discípulos em João 13, 34 e 35 e diz assim: um novo mandamento vos dou. Isso impacta o meu coração, sabe por quê? Porque em determinado momento os discípulos perguntam para ele quais são os mandamentos. Ele falou: ame a Deus sobre todas as coisas e ame ao próximo como a ti mesmo. E agora, ele já ressurreto, ele diz o seguinte: porque eu posso amar como a mim mesmo, e tem pessoas que não gostam nem dela própria. Então Jesus disse: um novo mandamento eu vos dou, que vocês amem uns aos outros da mesma maneira como eu amei vocês. Então, o primeiro fundamento é você amar com sinceridade, amar de verdade, amar como Jesus amou. E aí, você que está em casa, você que está aqui, se você tem algo para resolver, deixe esse amor de Deus fluir no seu coração e vá, resolva, porque você precisa liberar a bênção de Deus na sua vida e o fluir do avivamento para o reino de Deus. E se vocês amarem uns aos outros, ele diz, você não vai precisar dizer que é crente. Você não vai precisar dizer, não, porque todos vão enxergar em você que você é um discípulo abençoado do Senhor. Quando ele está falando com o Pai na oração sacerdotal, ele diz: Pai, eu rogo não só por esses, mas por aqueles que hão de crer em mim. Eu quero que eles sejam um em mim, como eu sou um com o Senhor. Ele está falando agora de unidade. Ele está falando de uma igreja unida em torno de um objetivo comum. Hoje nós estamos crescendo essa parte aqui, mas muita coisa Deus ainda tem preparado. Tem o templo que vai fazer ali, tem os discipulados, tem tudo que a gente precisa fazer. Se todos unidos remarmos numa mesma direção, certamente nosso barco chegará ao porto desejado. Eu rogo para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, e que também eles sejam um em nós, para que o mundo veja a diferença. Há uma diferença, a palavra de Deus diz, entre aquele que serve e aquele que não serve. Não basta você frequentar a igreja. Não basta você fazer parte, simplesmente cumprir um ritual religioso. Você precisa mudança verdadeira. Tem uma coisa que a gente faz, e isso faz com que as pessoas mudem muito de igreja, porque eles estão buscando as coisas que são muito fáceis. Por exemplo, as coisas que atendam ao seu próprio ego. Eu conheço, irmãos, pessoas que choraram aos pés do Senhor, clamaram aos pés do Senhor, para que pudesse ter um bom emprego, para que pudesse comprar um carro novo, para que pudesse ter um sítio, para que pudesse ter uma vida boa. Isso não é errado. Mas acontece que quando a bênção vem, a igreja, a obra fica abandonada. Você só vê o irmão pelas redes sociais, as fotografias. Não, veja só, o feriado prolongado, ele é uma oportunidade da gente tirar um descanso. É natural. Mas quantos feriados prolongados você que está em casa dedicou ao reino de Deus?
Não pensou somente no seu bem-estar, naquilo que é bom para você. O reino de Deus precisa de você. Não ame o mundo, nem as coisas que há nele. Se vocês amam o mundo, não amam a Deus. Não deixe que o amor do mundo, o amor das coisas materiais, ocupem o lugar de Deus na sua vida. E nós estamos falando de criar raízes, porque a igreja local precisa de você. O reino de Deus precisa de você. O Espírito de Deus te tocou. Irmãos, eu fico preocupado porque eu sei que muitos irmãos, desde que o pastor Juvenil chegou, quantos batismos já foram feitos, quantos discipulados de batismos foram feitos, quantas vezes foi falado de compromisso e de fidelidade, e quantos foram batizados e a gente não viu mais. O compromisso que faltou, o entendimento que faltou, volte, retome, faz que nem o Senhor Jesus falou, pense bem para que você volte de onde você caiu. Depois, irmãos, volta, as coisas começam a se apertar financeiramente, saúde, tudo mais. Aí a gente volta de novo a clamar a Deus por misericórdia. Quando me converti, eu queria que Deus me devolvesse tudo que eu havia perdido. E o pastor, no momento que estava fazendo o apelo, falou assim, olha, quem sabe a hora de você recuperar tudo que você perdeu? E eu falei, ele falou comigo agora, é a hora. E na hora que ele falou assim, eu voltei para Jesus, achando que Jesus ia me dar tudo que eu perdi no dia seguinte. E Jesus foi me disciplinando, Ele foi me sustentando na dificuldade, dia a dia, no caminhar. E aí eu cheguei à conclusão, se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Porque eu não amo Deus, eu não amo o Evangelho, eu não amo fazer o que eu estou fazendo aqui só para ter alguma proeminência ou para ganhar alguma coisa em troca. Não, eu faço isso aqui porque eu amo o que faço, eu amo fazer parte do Evangelho, eu gosto de ter essa comunhão, sentir o que eu estou sentindo agora. Isso não tem preço. Isso não tem preço. Cara, olha para essa igreja, eu tenho todas as igrejas, a igreja que eu passei, que eu vim, era exatamente assim, de vez em quando estava remendando ali, estava fazendo aqui, igreja com simplicidade, mas com amor acolhedor extraordinário. Eu louvo a Deus pela vida de todos vocês. Porque muitas pessoas chegam e falam, eu vim de uma igreja imensa, mas eu encontrei ali algo que eu não achei em outro lugar. Amor, acolhimento. Nós temos um pastor que tem um coração maior do que ele. Nós temos irmãos nos diversos ministérios que se dedicam com sinceridade. Olha, irmão, nós estamos aqui na base do improviso, mas nós estamos falando com muitas pessoas, e nesse improviso é que vai fazer a diferença, porque um dia isso aqui vai estar lindo, mas passou por essa fase. Os desejos, os maus desejos da natureza humana, a vontade de ter o que agrada aos olhos e o orgulho pelas coisas da vida, tudo isso não vem de Deus. Vem com certeza do mundo. E o mundo passa com tudo aquilo que as pessoas cobiçam, porém aquele que faz a vontade de Deus, aleluia, vive para sempre. O apóstolo diz assim, filhinhos, o fim está perto. Vocês ouviram dizer que o inimigo de Cristo está chegando. Mas eu digo a vocês que muitos inimigos de Cristo já têm aparecido. E por isso sabemos que o fim está chegando. De fato,
essas pessoas nos deixaram porque não eram do nosso grupo. E se fosse, eles teriam ficado. Há 6 séculos antes de Cristo, Deus falava ao seu povo através do profeta Ezequiel. Ele dizia assim: um dia eu tomarei vocês de dentro dos gentios, ou seja, tirarei vocês do mundo perdido em que vocês estão, congregarei vocês de todos os lugares. Sabe por que há muita divergência? Sabe por que a dificuldade de relacionamento? Porque nós somos um grupo de lugares diferentes, de educação diferente, de família diferente. Mas é isso que faz a diferença, é isso que nós precisamos conviver. O Espírito de Deus, lembra no Pentecostes, quando ele desceu, era gente de todas as nações ouvindo o Evangelho na sua própria língua. Tomarei vocês dentre os gentios, vos congregarei de todas as terras e vos trarei para a vossa terra, a terra que eu preparei para vocês. Então, eu vou aspergir água sobre vocês, e vocês ficarão purificados, e todas as vossas imundícias, de todos os vossos ídolos eu vos purificarei. Dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de você um novo espírito, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vocês o meu espírito, e farei com que vocês andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos e os observem. Mudança. E aí, vocês habitarão na terra que eu te prometi, vocês herdarão a promessa que eu prometi a vossos pais. E aí, irmãos, isso aqui é algo que me traz uma satisfação muito grande. Eu vejo Deus me abraçando a cada um de vocês, e dizendo: vocês serão minha propriedade particular, vocês serão meu povo, e eu serei o seu Deus. 6 séculos antes de Cristo, o Senhor já prometia isso, e eu vejo isso se realizar no sacrifício e na ressurreição do Senhor. Pouco antes, mais um século atrás, Jeremias: essa aliança que eu farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor, porei a minha lei no seu interior. O Velho Testamento, Deus começou a tentar fazer o povo entender a sua vontade com a natureza de fora para dentro. Mas Deus já sabia que não ia adiantar. Jesus veio para conquistar o seu coração. E o dia que ele conquistar o seu coração, você jamais vai querer sair ou deixar dele. Essa é a aliança que eu vou fazer com vocês depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu coração, escreverei no seu coração a minha lei, e serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará mais cada um a seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo: conhecei-o ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles. Porque lhes perdoarei a sua maldade, e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Nós somos falhos, fracos, mas algumas coisas fazem com que nós deixemos ou nos tornemos um obstáculo para o fluir do avivamento. Eu quero falar de 2 coisas, assim bem rapidinho para a gente terminar. Imaturidade. Falta de maturidade. Isso dificulta a você desenvolver uma comunhão
significativa, não é uma comunhão superficial, é a comunhão significativa com entre os irmãos, não só aqui, entre o povo de Deus de forma geral. A imaturidade, ela faz com que eu sempre queira muito, eu quero bastante, mas eu dou pouco. A imaturidade, presta atenção, ela me leva a querer muito e a doar pouco. Falei de pessoas que não via a hora de se aposentar para poder dedicar o tempo para o Senhor. E agora que se aposentou, agora que tem tempo, desapareceu, a obra de Deus ficou relegada a segundo plano. Pedis e não recebeis, porque pedis maus para gastar com as suas próprias vontades, Tiago diz. Agora, depois que conseguiram que Deus deu a bênção, o mais importante agora é família, lazer, dedicação às atividades meramente pessoais e a obra de Deus, essa raiz e essa... Irmãos, eu fico imaginando o seguinte, se Deus colocou no seu coração esse sentimento verdadeiro de entender o sacrifício de Cristo, olha, eu no princípio eu imaginei, olha, ele deixa a sua glória, toma a forma humana com a única função, a única finalidade, eu vou lá, vou buscar, eu vou salvar todos que se perderam, ele disse lá para Zaqueu, eu vim buscar e salvar todos os que estão perdidos. Ele vem, faz um sacrifício imenso, se revela como o Filho de Deus e diz que você é importante nesse processo e que você precisa assumir a sua posição. E quando você tem tempo, quando você tem condição, o que você faz? O que nós fazemos? Vou voltar. Deus espera que eu e você tenhamos compromisso e fidelidade. Sabe aquelas pessoas que procuram academia? Quero uma academia que seja bem barata e que tenha bastante benefício. É assim que muitas pessoas veem o Evangelho, infelizmente. Ao invés de procurar servir, preocupa-se em ser servido. Um crente assim não tem raiz. Aí aí com certeza está a razão de você ficar trocando de igreja, ficar pulando de igreja em igreja a vida toda. Por outro lado, a Bíblia diz que nós temos que crescer, continuar crescendo até a estatura do varão perfeito, ou seja, até adquirir uma maturidade. O apóstolo Paulo diz assim, olha, eu não posso ficar tratando vocês como bebês espirituais o tempo inteiro, vocês precisam comer comida sólida. A maturidade te ajuda, você alcançando a maturidade espiritual, aprende a trabalhar, aprende a lidar e crescer com os desafios dos relacionamentos. Vão acontecer desafios, vão acontecer situações em que você precisa ser maduro o suficiente para entender que o seu sentimento pessoal não pode prejudicar o reino de Deus como um todo. E a maturidade também, ela te leva a pensar na graça de Deus, aprender a amar, como nós vimos lá no primeiro versículo, amem uns aos outros como eu vos amei, diz o Senhor. Aprender a perdoar. Perdoar é difícil, irmãos. Se fosse fácil, o Senhor não teria colocado lá na oração do Pai Nosso. Nós falamos tudo isso ao longo dessas pregações, o pastor trouxe bastante ênfase no perdão.
por exemplo. Perdoar é difícil. Mas quem sabe você hoje, aí no seu coração, você encontra alguma coisa que precisa ser resolvida e mude de atitude e deixe o fluir de Deus acontecer na sua vida, porque quando você voltar aqui, você vai chorar, mas vai chorar porque o Senhor vai estar te lavando por dentro. Aprenda a perdoar, aprenda. Na maturidade você tem mais facilidade de crescer espiritualmente ao invés de desistir na primeira dificuldade. Nos textos que nós lemos, Deus deixa claro que Deus quer de nós amor a Ele e uns aos outros. Deus quer de nós união para que o seu reino seja unido. Deus quer de nós superação das divergências. Se você tiver divergência com alguém, supere. Deus quer crescimento. O apóstolo Paulo foi bem enfático nesse sentido. Vocês uma hora precisam de alimento sólido. Deus quer avivamento espiritual. Quando você olha para essa igreja, você com certeza percebe o agir de Deus aqui. Você percebe que Deus está falando ao seu coração, afagando o seu, te dando aquele abraço. Irmãos, olha só, olha Deus falando assim, ó, você é tão especial. Eu quero ser o seu Deus, estar acima de tudo na sua vida. Eu quero que você entenda que eu quero ser o seu Deus e ter primazia na sua vida, porque as pessoas precisam ver que eu sou o seu Deus e que você é minha filha, meu filho. Você faz parte de um povo que vai morar no céu. Deus quer amor, quer união, superação das divergências, crescimento e avivamento. Quando você tem maturidade cristã, você resolve as crises. Não somente a crise hoje, atual. Você enxerga, Deus te toca e mostra para você crises lá do passado que ainda te fazem sofrer. Deus quer que você resolva essa crise, para Ele poder ter liberdade de fluir em você, para Ele ter liberdade de agir em você e através de você. Crises do passado. Você já ouviu dizer que não adianta você mudar, porque se você não resolver, a crise está junto? Tem gente que bebe para esquecer, depois que volta a si, está lá, mesma coisa. Então, irmãos, a gente pode até tentar esquecer, mas as amarguras não resolvidas, tanto as atuais quanto as do passado, elas impedem que Deus possa fluir plenamente sobre você. E concluindo, irmãos, já está avançada um pouco a hora. Quando nós falamos de mudar de igreja para igreja, você não pode chegar, começar a comparar uma coisa com a outra, e você não pode simplesmente dizer assim, o irmão foi indelicado comigo, eu não vou mais lá enquanto ele não tiver. Irmãos, o irmão falou para mim, olha, eu que estava perdendo, porque Deus estava derramando um espírito maravilhoso lá nos louvores, no culto em si. Irmãos, e o culto não é para você. É você que vai levar um culto que agrade a Deus. Então, por isso, irmãos, é preciso ser membro. E o que significa ser membro? Na classe de batismo, certamente você aprende o que é ser membro. Mas cadê você depois do batismo? Como ser membro de uma igreja? Como Deus vê essa questão? Sabe o que, irmãos? Deus busca em nós um compromisso
mas um compromisso genuíno, um compromisso verdadeiro, um compromisso duradouro, um compromisso sagrado, que demonstre uma comunhão madura, um serviço responsável com a igreja local e com o reino de Deus, de modo geral. Para a gente seguir a Cristo de verdade, é preciso fazer parte do corpo. É preciso nos colocar à disposição de Deus. É preciso nos entender que Deus é soberano sobre todos nós. E eu deixo aqui um desafio para você. Chegue em casa e leia a carta aos Hebreus, no capítulo 11. Vocês vão ver ali uma relação de pessoas que fazem parte do que nós chamamos da galeria dos heróis da fé. Você vai lendo, você vai chegar num ponto em que o autor ele diz assim, olha, ele vai descrevendo os personagens que foram fiéis a Deus. Chega numa hora, ele diz assim: o que mais eu posso dizer? Faltam-me-iam palavras para falar de Gedeão, de Jefté, de todas as pessoas que pela fé eles venceram reinos, eles fecharam boca de leões, eles foram cerrados ao meio, maltratados, perseguidos, mas não enfraqueceram na sua fé. Raízes. Veja a dedicação desses que são chamados os heróis da fé. E não fique pulando de igreja em igreja. Procure encontrar-se em um corpo e fazer realmente parte dele. Que Deus abençoe a sua palavra. Vamos orar? Deus, tem um cântico que nós cantamos, diz assim: eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim. Eu sou tão pequeno, eu sou tão falho, tão cheio de defeitos. Mas você mudou a minha história, você mudou a minha vida. O dia que eu abri o meu coração para o Senhor. Deus, que cada um de nós possamos abrir o nosso coração e deixar o Senhor ser verdadeiramente o Senhor da nossa história. Que as bênçãos do Senhor sejam repletas de graça, mas que nós possamos entender que as bênçãos não podem nos afastar do Senhor. Nós queremos ser abençoados, sim, porque nós queremos ser abençoadores também. Nós queremos ser servos, sim, mas nós queremos servir também. Que o Senhor nos abençoe e nos dê entendimento para que nós possamos, ó Deus, ter a nossa vida dedicada ao Senhor. Eu sei que uma hora nós vamos precisar ter um descanso, um lazer, isso é natural. Mas eu não posso priorizar todas as coisas do mundo e esquecer de um Deus tão maravilhoso, que me amou primeiro e que te ama e diz assim: eu quero ser o seu Deus, porque eu quero ser o seu Deus e fazer com que você entenda que você é o meu povo. Aleluia, Deus. Em nome do Senhor Jesus, eu peço ao Senhor, ó Deus, que toque o coração de algumas pessoas que entenderam que elas precisam criar raízes. Eu quero, Senhor, que o Senhor toque no coração das pessoas que compreenderam que não adianta pular daqui para lá e de lá para cá, porque o Senhor é o mesmo. Eu preciso refletir e fazer as mudanças, buscar compromisso e mudar de atitude. Que Deus abençoe a sua palavra. Amém?